Olá, eu sou Flávio Morgenstern e você no Oeste. Para quem não sabe, é o canal do Senso em Comum. Neste canal nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Este é um canal feito para salvar o Ocidente, exceto Vila Madalena e adjacências. Nós sabemos que o Rio de Janeiro também tem as suas Madalenas particulares. Por exemplo, o Rio de Janeiro quase inteiro. Mas enfim, nós vamos tentar salvar o que resta ali, sei lá, nas periferias, comendo pelas bordas, e hoje nós vamos comentar sobre mais um pouquinho do que está acontecendo com o Rio de Janeiro, mas eu quero pegar um aspecto bem mais curioso que as pessoas se esquecem, que é a ficção. Ou seja, quando a gente vai falar sobre narrativas, etc., tem o curso sobre narrativas aqui na Cursology, você sabe disso aí muito bem, né? Lá na formação Senso em Comum, cursology.com.br, recomendo para todo mundo. Tá aqui embaixo, o link tá aqui embaixo para você acompanhar, tá? O que que a gente pode entender, né, de ficção? Ou seja, nós precisamos de histórias, histórias com heróis, com vilões, com mocinhos, bandidos, com sentimentos, tudo ali que eu já falei muito sobre Infowar, considero-me, né, uma das pessoas que mais falou sobre esse tema no Brasil. Não sei se teve muita gente que falou sobre isso antes de mim, pelo menos da direita, não conheço quase ninguém. Mas tem uma única, praticamente, história grandiosa que acabou sendo uma grande munição da direita contra a esquerda. Curiosamente, essa história foi criada pela esquerda, nós sabemos disso muito bem, que é o filme Tropa de Elite, né? Ele foi um filme feito, a sua ideia inicial, eh, era ser uma espécie de denúncia dos métodos da polícia, de como que o BOPE, apesar de ser tão grandioso quanto ele era, ele enfrentava uma situação muito ruim, e por enfrentar essa situação, você precisava mudar esta situação. Pelo menos é assim que está no livro Elite da Tropa. O livro que dá origem ao filme, né, depois eles inverteram as palavras. O filme virou Tropa de Elite. No livro Elite da Tropa, ele conta várias histórias de policiais, né? Então lá, o Pimentel, toda aquela galera que depois foi virar personagem do filme mesmo, né? Capitão Nascimento, toda aquela galera lá. E depois ele tem o ensaio do Luiz Eduardo Soares, que basicamente o que que ele quer dizer ali no seu ensaio, longo ensaio, tedioso e chato pra caramba, no final do livro é que o grande problema do Rio de Janeiro envolve as drogas, ou seja, você precisa legalizar as drogas, e aí você diminuiria muito da violência do Rio de Janeiro a partir desta ideia, assim, usando uma hipérbole, né? Afinal das contas, assim, o livro ele vale pela primeira metade por conta das histórias dos policiais, e depois a segunda metade ela é insuportavelmente chata, não só por ser teórica, mas por defender uma tese que não faz o menor sentido. Eu não considero o Luiz Eduardo Soares uma pessoa, vamos dizer, daqueles esquerdistas mais babacões, sabe, que não tenha conhecimento de causa nem nada. Não, na verdade eu o considero bastante inteligente, ele fala algumas coisas bastante interessantes ali no meio, mas é o que eu acho que a conclusão dele, que ele fica tentando forçar o tempo todo, ela não bate, é uma visão de mundo extremamente simplificada. Só um ponto que pouca gente sabe. O livro Elite da Tropa, ele não é a história do Tropa de Elite. Não é a história do Capitão Nascimento, não tem nada daquilo. Na verdade, são várias pequenas histórias de policiais contando que eles viram, então, outras histórias possíveis. Por exemplo, uma história que é contada, acho que é a primeira, a segunda, sei lá, eu lembro que tá no começo do livro, é que eles vão visitar um policial que foi ferido e ele tá pra morrer. Eles vão visitá-lo no hospital já nas suas últimas. E aí, este policial que está pra morrer, ele diz: Olha, você lembra da granada? Aí eles dão uma risada e falam: Ah, eu lembro. É a história da granada, né? Eu estava quase dormindo lá no treinamento do BOP e o chefão lá abriu a granada e me mandou ficar segurando. Assim eu não iria pegar no sono de volta, né? Quer dizer, é uma história. É uma história que eles colocam dentro de uma narrativa maior, que é a história que vai ser apresentada no filme. Então, assim, livro Elite da Tropa são várias pequenas narrativas, pequenas histórias, que depois eles transformam no filme como um todo global. Qual que é a grande questão aqui, que no final das contas é um problema que a esquerda não soube lidar? A ideia de você criar o personagem Capitão Nascimento como uma linearidade, né, aquela história principal, a partir da qual outras histórias seriam contadas,
ela não deu o resultado que a esquerda queria. Ou seja, você queria fazer um filme sobre o problema da violência do Rio de Janeiro como um problema estrutural. A polícia tá errada, os traficantes estão errados, os intelectuais também não são lá muito bons, etc, etc. Só que o que que fica? Qual que foi o seu sentimento quando viu Tropa de Elite? Mesmo o pessoal de esquerda vai responder a mesma coisa. Eles pintaram o Capitão do Nascimento como herói do filme. Não era pra ser assim. Não era a ideia básica de um herói. Só pra quem entende de roteiro, quem já tentou escrever histórias, tentou já estudar um pouco sobre estruturas narrativas, uma das coisas que é mais comum, principalmente nos Estados Unidos, mas também que pega no Brasil, é a questão da jornada do herói. Algum dia ainda vou fazer um vídeo só sobre jornada do herói, porque que eu repudio isso, assim como uma das piores coisas já inventadas para você contar histórias, né? Mas, basicamente, quase todos os roteiristas de Hollywood utilizam isso, né? O herói, que ele sai lá pequenininho, geralmente jovem, aí ele tem um chamado, ele tem uma missão a cumprir, aquela missão é muito grandiosa para ele, então ele precisa de ajuda, ele vai com outros amigos que também são todos jovens e panacas, não entendem nada, não tem experiências de mundo, e aí vai crescendo, aí tem a tentação da mulher, que eles precisam de alguma forma vencê-la, porque ela vai ser um desvio da sua jornada lá pra frente. Aí depois eles têm, sei lá, várias estruturas já razoavelmente prontas, que é o que faz com que todos os filmes de Hollywood recentemente sejam clichês, né? Você assiste um filme, você já assistiu todos os outros 500. Assistiu um filme da Marvel, você já assistiu todos os outros. Eles são insuportavelmente parecidos. Tudo por conta de Jornada do Herói. Repara, o Capitão Nascimento ele não foi feito dessa forma. Quer dizer, ele não aparece como alguém que tem uma missão, que ele é pequeno, que ele está crescendo, que tem uma ideia ali, sabe, de superação, etc. Não, ele não foi feito dessa forma. A ideia era que os acadêmicos de esquerda, né, pessoal que faz sociologia, história, geografia, tal, mostrassem uma espécie de anti-herói, ou seja, um herói tem muitas características de um herói, mas que ele também tenha muito a ser repudiado. Quem já assistiu aquele filme Dia de Treinamento com Denzel Washington, simplesmente assista. Se você não assistiu, pelo amor de Deus, assista. O Denzel Washington ali, ele faz justamente o papel de um policial anti-herói. Você fala muita coisa que o personagem dele faz é louvável, vamos dizer. Mas no todo, você fala, opa, esse cara aqui é o grande vilão da história. Era mais ou menos isso que eles tinham pensado para o personagem do Capitão Nascimento. Desde o Washington tinha ganhado o Oscar, ali, a questão de 2, 3, 4 anos antes no máximo, antes de ter sido lançado Tropa de Elite. Então era uma ideia ali de você criar um anti-herói extremamente violento que fosse repudiado. Tanto que o Capitão Nascimento no livro, aliás, no filme, ele não é tão linear assim, né? Quer dizer, ele tá com problemas no casamento, ele é uma pessoa muito bronca, uma pessoa que não ouve os outros, teimoso, etc, etc. Quer dizer, era pra ter uma negatividade nos sentimentos de quem estivesse assistindo. Não foi isso que aconteceu, ou seja, o Capitão Nascimento ele aparece como herói porque seus métodos são extremamente violentos. É isso que a gente vê no filme. Só que os métodos dos traficantes. Você entende? O pessoal que tinha criado todo o roteiro, tinha criado toda aquela estrutura narrativa, tinha cogitado a ideia de que a população brasileira iria ver o filme tal como acadêmicos o veem, né? Ai, olha só, né? Um policial não pode colocar um traficante no saco. Não, tortura. Não, olha só. Não, demais, demais. Esses métodos são completamente reprováveis. Precisamos ser mais garantistas. Mas não foi isso que aconteceu. Tanto que a cena mais chamativa do filme, que todo mundo lembra, que é a cena da escola, onde estava, né, o Marcelo Freixo, que depois no Tropa de Elite 2 ele aparece, inclusive, como um dos alunos, né? O próprio Marcelo Freixo como um dos figurantes ali do filme. Aparece como um dos alunos da mesma cena, né? Mas o professor era o personagem do Marcelo Freixo.
No filme é uma cena meio ridícula, né? "Ai, olha só, eu estou aqui lendo Foucault, Vigiar e Punir, olha como os métodos de punição são horríveis, muito violentos, ba-ba-ba-ba-ba-ba. E o que que contra quem a polícia vai fazer alguma coisa?" Alguém fala: "População de baixa renda", ele só escreve na lousa, né? "Pop baixa renda e circula". Ah, tá vendo? Matei a charada aqui, expliquei todo o mistério da humanidade. Gente, honestamente, é uma cena completamente tosca. No livro, Elite da Tropa, né, é um dos policiais, justamente aquele que vai fazer o Matias, que ele comenta: "Olha, você deve achar que eu sou, por eu ser policial, né, que eu não entendo nada de nada. Eu já li Foucault, viu? Eu fiz direito na PUC, eu já li Foucault, já li Vigiar e Punir." Só que isso é papinho pra burguesinho, que fica lá falando: "Ai, nossa, né, eu estou lendo intelectuais franceses marxistas, né, portanto entendo da realidade." Sai da PUC, vai lá subir o morro sem ser para comprar maconha, você vai ver o que que é a realidade bruta. As pessoas lá vão pensar de uma maneira completamente diferente, não é porque elas sejam burras, é porque elas têm uma realidade que você não tem, ponto. Ali acaba. Quer dizer, outra cena que ficou muito marcada contra a esquerda, sendo que não era exatamente a ideia original, né, do filme. Só que o Capitão Nascimento, ele aparece, ele acabou ficando como um herói para a população brasileira. Dá outro exemplo. Quem já assistiu ou já leu o gibi Watchmen, né, do Alan Moore? Alan Moore é um comunista, comunista assim que aparece, né, com camisetas, com foice e martelo, se diz meio pagão, cheio de anéis bizarros, etc. Ele no Watchmen, que é uma espécie de ironia adulta com super-heróis, ele cria um grupo de super-heróis que não tem nenhum superpoder, eu sou um deles, aí ao contrário, ele tinha todos os superpoderes absolutos do cosmo, mas ele era um ser isolado, enquanto que os outros, eles na verdade eram só vigilantes, não tinham nenhum superpoder. E um deles era o Rorschach, que era talvez aquele mais bruto, né, que torturava seus inimigos para obter informações, era extremamente legalista, etc. Então ele criou o Rorschach também como um anti-herói, né? Vota no Nixon, né? Onde já se viu uma coisa como essa? Uma situação bem diferente das pessoas que leram o Watchmen ou viram o filme, né? O Rorschach, ele aparece como o herói do filme. Todo mundo adora o Rorschach e o Alan Moore passou a vida depois se explicando, falando: "Olha, não foi isso que eu quis, né? Ó, veja bem." Quer dizer, ele acabou não percebendo que essa tentativa de você transformar o Rorschach em alguém, na verdade, reprimido, né? Inclusive, tem uma cena em que ele tenta dar a entender que o Rorschach é gay, né? Que ele segura a mão do comediante e fala: "Você é um grande amigo." O comediante assim solta a mão, o comediante fala: "Tá bom, Rorschach, vai ali pro canto." Mas acabou não pegando, entendeu? Todo mundo entendeu o Rorschach de uma maneira bem diferente. É mais ou menos o que acontece agora em relação ao Capitão Nascimento. E é o que acontece com a visão da sociedade como um todo, e principalmente de quem mora nas favelas do Rio de Janeiro, em relação a essas operações do Rio de Janeiro. Quer dizer, ninguém vai conseguir observar aquela coisa, dizer: "Que absurdo, foram pra mata." E aí eles estavam lá com fuzis, né? Como diz lá a socióloga lá, o XYZ. Podia ter dado uma pedrada, né? Onde já se viu, né? O fuzil. Fuzil até você apontar, etc. É uma pessoa que ela nunca foi num clube de tiro. Ela não sabe o que é uma arma, ela não sabe funcionamento de nada. Ela aparece em muitos inquéritos do 8 de janeiro, né? Falando: "Ó, tá vendo, né? A população tava lá querendo dar golpe de Estado com estilingue, cano de PVC, bolinha de gude." É só a pessoa que não tenha realidade. A imaginação dessas pessoas é completamente deturpada. Então o Capitão Nascimento, ele funciona exatamente dessa forma. Por que que é tão interessante a existência de um Tropa de Elite 2? Por que que fizeram aquele filme que ninguém gostou? Porque o Tropa de Elite 2 foi justamente um filme para dizer: "Olha, veja bem, a polícia, na verdade, é toda uma questão estrutural, né? O Capitão Nascimento, na verdade, ele era um bronco, ele era o vilão do primeiro filme, ele era tosco, inclusive o Marcelo Freixo comeu a mulher dele largou o Capitão Nascimento porque ela preferiu
andar com um professor universitário maconheiro e depois que vai se filiar ao PSOL, vai ser fundador do PSOL. Olha só, Capitão Nascimento é um loser. Você tenta colocar todas as características negativas, pelo menos bem entendido pela população em geral como uma característica negativa, para dizer, ó, tá vendo? O Capitão Nascimento é um loser. Ele ficou lá escanteado na história. Não colou. Não colou, simplesmente não funciona. Hoje nós estamos vendo mais uma vez que esta tentativa de você interpretar o problema do Rio de Janeiro como uma questão estrutural. Ah, o problema são as drogas, o problema é o racismo estrutural, o problema é o preconceito, o problema é a população de baixa renda, o problema é a polícia violenta, né? Não funciona, meu amigo. O que todo mundo tá querendo ver ainda é policial sentando o cacete em bandido. Entendeu? Quando, sei lá, as pessoas colocariam isso como alarme de celular. Olha só, o policial tá batendo no bandido. Precisa acordar, são 5 horas da manhã. Tá bom, vamos lá. Hoje é dia, agora vamos enfrentar um leão por dia. É assim que funciona, porque a ficção, bem ao contrário do que você está acostumado a ver nas redes sociais, a ficção, ela tem uma predominância, ela é superior à realidade. Sabe por quê? Porque a ficção é estruturada. A ficção estrutura muito melhor do que sociologia de botequim, como esse pessoal costuma fazer. E lembrando, vou falar de novo, ó, o Luiz Eduardo Soares é uma pessoa de quem eu discordo, mas não vou falar que o cara é boa, não. Inclusive, ele fala bastante coisa interessante. Mas quem é que vai pegar, sabe? Pegar filigrana, ficar lendo pessoal de esquerda, sabe? Separando o joio do trigo. É dificílimo, entendeu? O pessoal tá mais acostumado hoje, só fica falando eleição, eleição, eleição. Só que a base de pensamento, sentimento, estrutura de quem é mocinho, quem é bandido, etc., da população continua sendo Capitão Nascimento é herói. O traficante baiano, esqueci o nome de qualquer outro traficante que apareça lá no filme, inclusive no 2, eles são os vilões. Ponto, ponto. Ah, mas você tem um pensamento simplório. Ô, meu amigo, sabe o que é simplório? Vida e morte. Então, assim, eu gosto de inocente continuando a viver. E eu gosto de bandido morrendo. Então, simplório? É. Só que, assim, Shakespeare pensa isso. Dostoiévski pensa isso. Homero pensa isso. E você tenta ser tão complexo dizendo o quê? Citando Foucault? Citando Vigiar e Punir? Citando pela milésima vez. Ai, mas você não percebeu a desigualdade social que faz com que os traficantes tenham que sejam obrigados pelas forças do destino e do capitalismo burguês a pegar um fuzil e sair fuzilando traficante? Você não consegue perceber que a grande questão do tráfico não é que a droga é proibida, portanto eles precisam. Eles poderiam estar vendendo melancia, né? Se você proibir a melancia, os caras vão pegar, os feirantes vão pegar fuzis para vender melancia. Não é isso. O tráfico, o grande problema do tráfico é que é um comércio feito da irracionalidade. E sendo feito pela irracionalidade, ele é caríssimo. E você pega seu ponto de droga e protege de outro traficante da forma mais violenta possível. Se não fosse essa base de você criar um monopólio, o grande problema do Comando Vermelho é que ele quer criar um monopólio no morro. Ah, o amigo dos amigos quer criar outro monopólio ali. Ah, o PCC quer criar outro monopólio. É o monopólio que é o problema. Mas vai explicar isso pro esquerdista. O Capitão Nascimento ele faz isso de uma forma bem melhor, sem precisar de tanta explicação teórica, para dizer o mínimo, né? E olha só, Wagner Moura tá até hoje, tal como Alan Moore, tal como todos eles, falando, mas veja bem, o Capitão Nascimento, ele é só um personagem, não tem nada a ver com aquilo ali, não, Veja só, né, como foi quando o Wagner Moura foi dar uma entrevista na Colômbia e acabou pegando um fortíssimo resfriado e deu uma entrevista bem resfriada. Foi extremamente triste. Bom, gente, se inscreva aqui no canal, você que chegou aqui até agora, se inscreva no canal, não se esqueça também de nos fazer um Pix. Nós precisamos de um Pix para continuar este trabalho. Chave Pix, Flávio Morgan, @sensoincomum.org.
Flávio Morgen, Morgen é M-O-R-G-E-N, @sensoincomum.org. Nós precisamos do seu Pix para pagar nossas câmeras, para pagar nosso estúdio e para continuar fazendo este trabalho. Muito obrigado a todos e se inscreva no canal e nos vemos em breve.